noite a todos, graça e paz, que bom poder receber vocês aqui, tanto vocês que estão conosco nesse ambiente físico, quanto vocês que estão aí também na plataforma digital. Que bom poder receber cada um de vocês nesta segunda celebração. Já tivemos aqui a primeira celebração, que foi algo muito gostoso da parte de Deus. Uma vida se rendeu ao Senhor, entregou a sua vida, a sua alma ao Senhor dos Senhores, aquele que pode mudar a nossa sorte e nos dar a vida eterna. E hoje nós estaremos começando a nossa campanha Divina Direção. Eu creio que 80% aqui precisa de uma direção de Deus. Eu creio que você vem até este lugar apresentando algo diante do Senhor, aguardando, quem sabe, por uma resposta, o Senhor dando a direção que você tanto precisa. E eu tenho uma boa notícia: Deus pode sim dar a direção que você precisa, que a sua vida precisa, que a sua jornada precisa. Mas antes, das próximas semanas, que eu tenho certeza que você não vai perder, você vai estar aqui conosco, eu gostaria de lembrá-lo a respeito de direções, a respeito dessa direção divina que nós muitas vezes precisamos. Ela vai passar por decisões, ela vai passar por atitudes. E eu gostaria de começar, a título de introdução, a nossa mensagem nessa noite, olhando aqui para esta figura. Esta figura é resultado de uma pesquisa canadense. Psicólogos do desenvolvimento fizeram uma pesquisa com estas crianças de 3 a 6 meses. E qual foi o intuito desta pesquisa? Mostrar que nós, antes mesmo de falarmos, antes mesmo de andarmos, já tínhamos a capacidade de escolha, já tínhamos a capacidade de decisão. Depois, então, que foi colocado estas crianças nesta sala, a maioria delas escolheu, diante das cartinhas que estavam ali diante delas, havia cartinhas, com a caricatura da alegria, da felicidade, e havia cartinhas com a caricatura da tristeza. Então, a maioria dessas crianças pegaram a cartinha, que tem a caricatura da alegria, da felicidade. Isso mostra o quê? Essa pesquisa mostra que nós temos a tendência de escolher coisas boas. Nós temos a tendência de uma boa escolha. Só que no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa jornada, nós fomos deixando essa tendência da boa escolha e passamos a fazer escolhas erradas. Eu acho que isso é comum a todos nós. No decorrer da nossa jornada, nós que tínhamos a tendência de fazer boas escolhas, começamos a fazer escolhas ruins, escolhas erradas. Se você olhar para a sua história de vida, você vai ver que nem todas as suas escolhas, nem todas as suas atitudes, nem todas as suas decisões foram boas. É uma realidade. Aí, eu recordo de Neruda, quando ele diz o seguinte: você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Existe uma lei, e é a lei da semeadura e da colheita. Não adianta você plantar feijão esperando colher melancia. Todos nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos, só que as nossas escolhas têm consequências. Nós não fomos criados por Deus dentro de um laboratório da robótica. Nós não somos robôs,
Nós não somos controlados por Deus. Deus nos deu a liberdade para que nós então pudéssemos escolher, só que nós precisamos lembrar que as nossas escolhas têm consequência. Sartre vai dizer: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. A vida é essa jornada entre escolher e as consequências da nossa escolha. A pesquisa canadense mostrou que um bebezinho de 3 a 6 meses já tem ali o poder de decisão em suas mãos. Eles tinham 2 cartinhas, a cartinha com a caricatura da tristeza e a cartinha com a caricatura da felicidade. A maioria escolheu a caricatura da felicidade. Só que nesse ambiente de liberdade, há quem também possa escolher a caricatura da tristeza. Só que tudo tem consequência. E eu recordo ainda do pastor Greg Kreshel, que diz: as decisões que tomamos hoje determinam as histórias que contaremos sobre a nossa vida amanhã. O que você faz hoje, o que você planta hoje, a sua vida hoje, através das decisões que você toma, através das suas atitudes, será a música que você ouvirá amanhã a respeito da sua vida. Agora, eu não sei dizer a você se será uma música agradável, poética, ou se será uma música desagradável, ruim aos ouvidos, quando você relembrar das suas decisões. Algo é certo: se eu tomo uma atitude, a consequência certamente virá. E desde domingo eu indiquei essa literatura do pastor Greg Kreshel, O Poder para Mudar. E eu tinha ali na nossa livraria apenas uma literatura, e uma visitante já pegou, mas em breve, quem sabe, você terá uma nova oportunidade. Mas se você desejar colocar na sua lista aí de literatura, esta é uma excelente literatura para você dominar os hábitos da sua vida. Os hábitos serão resultado do nosso amanhã. Aí hoje nós podemos questionar: como saber se a escolha que eu faço é a que Deus sussurra ao nosso coração? Traduzindo este questionamento para vocês: como saber se aquilo que eu tenho decidido está alinhado com a vontade dos céus? Nós temos o costume de, nos nossos sermões, indicarmos literaturas, como vocês acabaram de ver. Eu gostaria de indicar novamente outra literatura, Direção Divina, de Greg Kreshel, e eu gostaria de indicar também Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Heber Campos Júnior. Ambos pastores, e você terá a oportunidade brevemente de ter aqui também na nossa livraria estes 2 livros destes pastores. Quantas vezes nós precisamos de um aconselhamento e Deus usa a literatura para que a gente possa desenvolver e crescer. O homem vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. É muito importante que tenhamos a cultura da leitura. Uma curiosidade: o berço acadêmico, o berço da escola se deu onde? Na igreja. A escola nasce a partir da igreja. Então hoje eu gostaria de falar para vocês 3 fatos que você precisa saber antes de seguir a divina direção. Várias pessoas estão aqui hoje, precisam de uma direção divina, mas não é aqui uma varinha mágica, não é simplesmente uma palavra mágica e você vai receber a direção de Deus, ou você vai receber a divina direção. É uma construção. Deus faz a sua parte, nós também fazemos a nossa parte. Eu gosto de uma frase que diz que
se nós não tivermos a capacidade, Deus ele move o mundo ao nosso favor, mas se nós tivermos a capacidade, Ele não move uma palha ao nosso favor. Olha que interessante. Então nós podemos fazer parte da resposta de Deus para a nossa vida. E hoje eu gostaria de pontuar para você a importância de você agir antes de você receber uma divina direção de Deus. Agir, mas agir com sabedoria. Olhe bem o que o texto bíblico diz em Efésios, no capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Este texto bíblico, qual o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Efésios, vai trazer a compreensão do que realmente é a sabedoria. Deixa congelado isso aí. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês a respeito do que aconteceu na década de 60. O que acontece na década de 60? O homem passa a ser o centro do universo. Nós começamos a viver o tributo do eu. O eu está no centro de todas as coisas. Já não existe na década de 60 aquele reconhecimento de que nós dependemos de um ser poderoso, infinito, maior e soberano do que qualquer um de nós. O homem, então, ele emerge na década de 60 nessa falácia de que ele tem o poder em suas mãos. Fato é que isso aqui acontece no ano de 69, dentro da década de 60. O que acontece na década de 60, no ano de 69, que para o mundo? O homem pisa na lua. Se o coração do homem já estava inflamado com o egocentrismo, se o coração do homem já estava inflamado com o tributo do eu, depois que ele pisa na lua, essa soberba, ela sobe ainda mais no coração do homem, porque outrora nunca havia tido alguém que pisasse na lua, ou que saísse do planeta para pisar na lua. Então há algo exclusivo no mundo. O homem pisou na lua. Isso aqui na década de 60. Só que na década de 50, tem um homem, um missionário chamado Simon. Ele é americano, filho de um médico, um deputado e presbítero. Ele era o 9º filho desta família, o caçula. E Simon, ele era aluno de Charles Spurgeon. E um dia ele escuta a exposição bíblica de Charles Spurgeon dentro da sala de aula. E o coração de Simon queima por amor a almas, por amor a vidas. E Simon, então, é despertado por Spurgeon, pela aula de Spurgeon, para vir fazer missões no Brasil. Então ele começa a comentar com os próximos, com seus familiares, com seus colegas. Lembre-se do que eu disse: filho de médico, de deputado e de presbítero. Tudo isso era o pai de Simon. Então as pessoas começaram a questionar. Naquela época havia muitas doenças no solo brasileiro, e não
tinha essas vacinas. O Brasil não era visto como hoje ele é visto lá, principalmente pelos Estados Unidos. Então começaram a refutar o Simon, dizendo para ele: você, Simon, vai deixar todo o conforto da sua casa para ir fazer missões no solo brasileiro? Você vai sofrer tanto. Não é assim conosco? Quando nós almejamos algo, desejosos pela vontade do Senhor, algumas pessoas vêm e tentam tirar, o nosso tapete, tentam puxar o nosso tapete. Só que diante daquelas refutações, diante daqueles pensamentos, diante daquelas ideias que as pessoas estavam dando para Simon, ele disse o seguinte: o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Simon era filho de um médico, mas o conforto que o seu pai poderia lhe dar não era o centro da vontade de Deus para ele. Simon era filho de um deputado, mas o conforto que um deputado poderia dar a Simon não era o centro da vontade de Deus. Então, diante de todas aquelas falas, de todos aqueles comportamentos de que o Brasil seria uma nação difícil, aqui estava cheio de doenças, ele disse para aquelas pessoas que o cercavam: o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Não é o que nós temos que é o lugar seguro. Não é o que nós possuímos que é o lugar seguro. O lugar seguro para qualquer um de nós hoje é o centro da vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo, em Efésios 5, 15 a 17, eu faço destaque nestas expressões em que o apóstolo Paulo vai fazer uma ligação muito interessante no texto. O apóstolo Paulo vai dizer da importância de vivermos como sábios, mas quem são esses sábios? Aqueles que procuram entender a vontade do Senhor. Olha por onde perpassa a sabedoria. De uma forma bem superficial, nós entendemos que sabedoria é ter conhecimento. Nem sempre quem tem conhecimento é sábio. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Às vezes a gente pensa que quem tem sabedoria é quem tem mestrado na área X, na área Y. Essa pessoa pode ter conhecimento, tem doutorado, PhD, ela tem conhecimento e é importante, mas nem sempre todo mundo que tem conhecimento é sábio, tem sabedoria. E o apóstolo Paulo vai deixar claro que a sabedoria é entender a vontade do Senhor. Se você hoje procura ser uma pessoa sábia, você precisa procurar a vontade do Senhor para esta causa que você está vivendo. Você precisa procurar a vontade de Deus para a sua vida. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus para a sua vida. Aí quando nós compreendemos a respeito deste tema que nós estamos abordando, a respeito de sabedoria, nós vamos então para uma nova compreensão. Nós entendemos que o Senhor é aquele quem nos guia, é aquele quem nos dá conselhos e é aquele quem cuida de nós. Simon compreendia muito o Salmo 32, versículo 8, que diz: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho. Quantas vezes a gente pensa, pessoal, que é o nosso caminho que é o melhor, a gente vai e quebra a cara. Mas o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de vocês. Que coisa extraordinária! Nós podemos ser guiados por Deus, pelo melhor caminho da nossa vida, e nós podemos receber conselhos de Deus.
Sabe aquilo que muitas vezes nós estamos para decidir ou tomar uma atitude? Olha o que a Bíblia diz: eu posso dar conselho para vocês, eu posso cuidar de vocês, mas nós precisamos ter a mesma consciência que Simon teve. Se fosse muitos de nós, iria olhar: poxa vida, meu pai é médico, é deputado, eu tenho um conforto extraordinário aqui dentro da minha casa, eu vou para o Brasil fazer missões. Mas ele entendeu que o melhor para a vida dele é estar no centro da vontade de Deus. E Simon morre aos 34 anos de idade. Ele ficou no solo brasileiro durante 8 anos. Simon fincou a bandeira do Evangelho aqui no Brasil. E hoje é filha de Simon, uma das maiores denominações do Brasil, que é a Igreja Presbiteriana. O Evangelho alcançou muitas pessoas através da vida deste homem. Então eu quero sabedoria para lidar com a direção que Deus vai colocar diante de mim, pastor. Você quer sabedoria? Busque a vontade de Deus, não a sua vontade, como disse o apóstolo Paulo. Mas não é apenas a sabedoria, é também a maturidade. Olha bem o que diz o texto bíblico de 1ª carta de Paulo aos Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Falando no sentido genérico, quando nós éramos crianças, nós agimos como crianças. Só que quando nós crescemos, o que a vida espera de nós? Que a gente haja com maturidade, com responsabilidade. Hoje nós não podemos nos comportar da mesma maneira, da mesma forma que nós nos comportávamos como criança. Então o apóstolo Paulo traz essa consciência de progresso, e é isso que precisa ter na nossa vida. A nossa vida precisa ter o progresso da maturidade. Mas quantas vezes nós queremos a direção de Deus e nós não permitimos o progresso de Deus vir para o nosso coração e vivemos esse progresso? Por exemplo, preste bem atenção nessa expressão, adultescência. Quantas pessoas que são adultos no corpo, mas adolescentes no comportamento? Acho que não teria outra pessoa para representar essa palavra do que esse personagem. Quantas pessoas são adultas no corpo, mas vivem, têm atitude, têm o comportamento como adolescentes. Deus quer tirar você dessa fase. Deus quer que você viva uma nova estação, Deus quer que você viva um novo tempo, porque Deus não revela direções adultas a corações infantis. Quantas pessoas que querem receber da parte de Deus, mas o seu coração é um coração infantil. Deus quer dar direção para você, mas o seu coração precisa entrar nesse processo. Olha bem aqui para a tela. Eu vou contar uma história para vocês de um rapaz que cresceu na igreja. Só que chegou um determinado momento da sua vida, ele saiu da igreja. E ele, quando sai da igreja, ele une com uma gangue. E essa gangue tinha um plano, o plano de assaltar um banco. E o que esse rapaz que nasceu dentro da igreja e viveu dentro da igreja ele fez? Quando estava a alguns passos para aquele assalto, ele chamou os amigos e disse: vamos orar pelo assalto. E a oração daquele rapaz foi: Deus, abençoe que esse assalto seja um sucesso.
Abençoe que nenhum de nós tomemos bala das polícias e que hoje seja um dia de pagamento. Onde que esse rapaz estava com a cabeça? Quando que Deus vai abençoar e apoiar um assalto ao banco? Nunca, jamais. Agora eu pego essa cena, que você talvez até tenha ficado surpreso, mas para lhe contar algo, da maneira que Jesus fazia, eu queria falar com você, que muitas vezes você está pedindo a bênção de Deus para coisas erradas. Muitas vezes você está pedindo a bênção de Deus para uma vida errada que você está levando. Você talvez tenha escandalizado esse cara no meio aqui dessa gangue, mas você está fazendo coisa errada e pedindo a bênção de Deus. Você sabe quando você vai ter a bênção de Deus nessa vida errada e nessas atitudes erradas que você tem feito? Nunca. Às vezes nós podemos escandalizar com o ladrão que ora pedindo a bênção para assaltar o banco, mas a gente começa a namorar alguém que nem da igreja é, e a gente quer Deus abençoe. Como que Deus vai abençoar? Às vezes a gente faz um negócio totalmente errado contra os princípios do Senhor, e a gente pede: Senhor, abençoa esse negócio. Como que Deus vai abençoar esse negócio? Às vezes a gente ora para Deus abençoar o relacionamento, para Deus abençoar o casamento, mas ainda nós não nos tomamos a posição de fazer a devida correção lá no cartório e assumir a mulher que eu amo, ou você, mulher, assumir o homem que você ama. Pastor, mas é um quebra-quebra lá dentro de casa. Como que Deus vai abençoar algo que está errado? É o Enem. Não estuda só para Espírito Santo. O Espírito Santo não vai soprar nada lá no Enem que você fez, se você não estudou. Não vai passar. Pastor, eu não sei porque eu não paro nesse emprego. O serviço começa às 7 horas, 7h15, todo dia você está chegando no serviço. Deus abençoa o serviço. Deus não vai abençoar. Quantas coisas eu poderia desdobrar aqui, apenas com essa ilustração dos caras que queriam assaltar um banco. Os caras assaltar um banco é uma coisa, mas os seus erros é outra coisa. Não tem como Deus abençoar se está errado. Não peça a Deus para abençoar aquilo que sua maturidade deveria rejeitar. Não peça a Deus para abençoar aquilo que você deveria rejeitar. Só que eu tenho algo também para falar contigo. Haja com cautela. Eu me lembro que em um dos encontros que nós tivemos, ou foi uma mensagem que eu ouvi do Josué Gonçalves, ele trouxe uma frase muito importante, que diz assim: olha, nunca toma decisão em tempo de crise. As piores decisões da nossa vida foram decisões quando nós estávamos envolvidos em crise. Aí a Bíblia vai dizer assim, Tiago 1,19, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Olha o que a precipitação faz conosco. Faz com que percamos o caminho. E o que a gente tem que fazer então? Puxa o freio de mão. Vai mais devagar. Porque você corre o risco de começar a manipular Deus através das suas atitudes, dos seus desejos. Por exemplo, fala comigo, Senhor. De segunda a segunda, não abra a Bíblia, né? Fala comigo, Senhor.
Aí vai lá e lê a Bíblia. Fala comigo novamente, Senhor. Eu oro para que Deus manda aquele texto que fala: arruma sua casa que você vai morrer. Fala comigo, Senhor. E aponta o dedo de novo. Ou aquelas negocinhos de promessa. Lembra daquelas caixinhas de promessa? Fala comigo, Senhor. Aí vai lá e pega uma promessa. Minha gente, onde que isso é bíblico? Nunca, 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 nunca. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de manipular as direções de Deus aos nossos desejos. Muitas vezes nós confundimos vontades pessoais com sinais divinos. Ah, Senhor, se o carro X passar aqui, se o carro azul passar, é um sinal que o Senhor deseja que eu faça isso. Cuidado! Deus pode usar meios, mas a palavra de Deus, a Bíblia, é essa voz que nós precisamos. Senão você começa a misturar os sinais de Deus com a sua vontade. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Esse rapaz estava doidinho para casar. E ele chegou ali na beira do rio e viu um tronco e disse assim: Deus, eu vou ficar aqui, a essa distância, e eu estou vendo o tronco ali. Nós vamos fazer um contrato aqui, Deus. 3 vezes eu vou pegar a pedra. Se a minha pedra, nessa distância que eu estou, acertar nesse tronco, eu sei que é resposta, é sinal do Senhor. O Senhor quer que eu case. Aí ele tentou a primeira vez, não acertou. Aí ele tentou a segunda, não acertou, ele já ficou nervoso. Espera aí, será que Deus não quer que eu case? Só que ele quebra o contrato que ele tinha feito com Deus. Ele começa a aproximar do tronco, olha lá na terceira imagem, ele fica pertinho do tronco e joga a pedra. Opa, acertei o tronco, Deus quer que eu case. Tem gente que faz dessa mesma maneira. Tem gente que quebra princípios, regras e entendem que Deus está falando com elas. Muito cuidado, porque quando queremos muito alguma coisa, até o atalho que inventamos vira vontade de Deus. Quantas vezes nós inventamos atalhos e nós falamos que é vontade de Deus? Quantos casamentos destruídos que nós assistimos, que as pessoas diziam que era vontade de Deus, mas era o atalho do seu coração. Você quer namorar, mas você tem visto que o cara não tem compromisso nenhum com Deus, mas você quer namorar. Você quer namorar, mas a moça não tem compromisso nenhum com Deus. E hoje, minha gente, para você aferir a pessoa, não precisa nem você passar um dia com ela. Visite as redes sociais, da pessoa. Visite o Instagram. Vai falar muito da pessoa, mas você diz que é a vontade de Deus. Deus deseja trazer direções para a nossa vida, mas nós precisamos de sabedoria. E quem tem a capacidade de nos dar sabedoria? Somente Cristo. O apóstolo Paulo falou que vocês persistam em buscar a vontade de Deus, porque o sábio age desta maneira. Que vocês sejam maduros, porque Deus pode falar sim, mas Deus também pode falar não. E se Deus falar não? A maturidade que eu preciso para a minha vida. Não é orar por algo que eu sei que é errado e eu estou fazendo. Deus, eu quero me casar, mas no namoro
eu pratico comportamentos que não agradam a Deus, como que Deus vai abençoar esse casamento? Maturidade, cautela, pare de ser apressado. Já diz o ditado: quem tem pressa, come cru. Para você refletir e praticar sabedoria para compreender qual é a vontade de Deus. Maturidade para abandonar as infantilidades espirituais. Para com essa infantilidade de colocar o dedo na Bíblia. Deus fala comigo. Deus fala comigo, vai ler a Bíblia. Para da infantilidade de abrir lá a caixinha de promessa, vai ler a palavra. E nós questionamos as pessoas que vão no dia 31 lá no mar e pula as 7 ondinhas. Mas nós também temos os misticismos dentro das igrejas. Abandona essas infantilidades espirituais. Cautela para não transformar desejos pessoais em respostas dos céus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Deus tem uma direção para a sua vida, mas Ele trouxe você aqui hoje para dizer a você: filho, filha, você precisa ter mais sabedoria. Será que se Deus colocasse aquilo que você tanto pede Ele hoje em suas mãos, será que você teria a capacidade para administrar? O Senhor trouxe você aqui hoje porque Ele tem o interesse de dar direção para a sua vida, mas Ele diz: você precisa amadurecer. Deus deseja dar direção para a sua vida nessa noite, mas Ele trouxe você aqui hoje para dizer a você: você precisa agir com mais cautela. Você é muito precipitado, você é muito precipitada. Cuidado com o comportamento do cara que queria casar e quebrou princípios e quebrou regras, e ele saiu dizendo: Deus quer que eu case. Quantas pessoas que dizem que Deus falou: Deus quer que eu faça isso, ouviram o seu próprio coração, mas não ouviram a Deus, porque o que é de Deus dá certo, minha gente. O que é de Deus não tem como dar errado. Eu não estou falando que vai ter dificuldades, mas o que é de Deus não tem como dar errado. Só que hoje eu gostaria de dizer a você, eu comecei a palavra dizendo que desde menino nós temos a capacidade de escolha. Lembra das crianças que escolheram as cartinhas com a caricatura da felicidade, da alegria? E hoje eu gostaria de dizer a você: existe uma escolha, existe que você pode tomar, existe uma atitude que você pode hoje, uma atitude que pode mudar o seu destino eterno, uma atitude que pode mudar a sua história. Pastor, qual atitude é essa? Qual decisão hoje, pastor, que eu posso tomar? Você pode entregar o seu coração a Jesus. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, uma realidade eterna muda. Nós deixamos de viver a morte eterna, que o pecado traz isso para a gente, para começar a usufruir da vida eterna. E eu vou te falar uma coisa: se você morrer sem salvação, meu amigo, você vai para longe de Jesus. E hoje eu vim anunciar que Jesus Cristo deseja salvar você. Jesus Cristo deseja mudar a sua história. Hoje Ele tem uma direção para a sua vida, e a direção é eternidade. A eternidade. Por isso eu queria convidar a igreja para me ajudar em oração.